Olá, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço aí a presença. E como sempre, né, adiantados, hoje nós já vamos falar do ciclo 3, porque diferente de módulos anteriores, algumas atividades às vezes elas são lançadas ao sábado ou vencem ao sábado e a próxima já é na segunda-feira. Então, para os que estão com tudo em dia, né, eu sempre gosto de gravar com antecipação para saber o que vai precisar ser realizado aí na próxima atividade. E para aqueles que acham, né, que a nossa disciplina só vai falar de criança, agora veio a parte totalmente oposta. O ciclo 3 ele está voltado para as perspectivas da terceira idade, para os desafios, as possibilidades que nós temos com essa geração que vem crescendo muito ao longo dos anos. Tá, gente? Posso falar aqui na escola que eu trabalho, o curso noturno, ele está crescendo muito a procura. E esse pessoal, né, dessa faixa etária, eu nem gosto de falar terceira idade, porque as noções também e as perspectivas nesse sentido também estão sendo modificadas, né? As populações estão vivendo mais e também por conta disso estão procurando uma questão de saúde mental, física e espiritual. E a música é um dos escapes, tá? Eu tenho uma colega, vou falar colega, né, que acabou virando amiga da gente, que fez parte do meu grupo de flautas na escola e ela fez uma entrevista até para a TV, falando que eles pediram para ela fazer academia, para ela fazer caminhada. Ela disse que faz caminhada pela manhã, mas que na música ela encontrou tudo que ela precisava emocionalmente, que ela estava desestabilizada. Né, ela passou por um período mais difícil e depois ela falou que ela estava muito ansiosa e essa ansiedade só foi um pouco curada, digamos assim, né, graças aos projetos artísticos da escola. Então ela participa de tudo que tem. Ela gosta do coral, ela toca na orquestra, ela fala, às vezes tem certas músicas que se eu toco 4 compassos é muito. Mas eu tenho um prazer de participar, de estar ali, de ter aquele comprometimento com a escola, e a escola virou minha segunda família. E ela hoje é uma das alunas do curso técnico mais frequentes, sabe? Ela ama a escola, né? Tem as suas dificuldades, claro, mas é uma pessoa que não largou o osso, né? Ela veio de uma formação de curso. O pessoal falava, essa aí não vai dar conta de chegar no curso técnico, não. E no online foi uma das melhores alunas, a que mais foi assídua com as atividades e prestou atenção e se interessou pelas coisas, pelos programas de curso. Então, estou contando isso que é um fato real, tá? Não é inventado, só para vocês verem como que está crescendo esse mercado aí, né? E a gente vai falar um pouco do coral, mas eu queria que vocês vissem essa atividade como uma perspectiva de faixa etária mesmo. O que eu posso construir de projeto, ou qual é o propósito de vida que eu posso ter diferenciado, que pode fazer com que eu trabalhe nessa idade? Será que eu vou ter condições de trabalhar com essa idade? O que eu posso fazer de diferente? Qual vai ser o diferencial do meu trabalho? Para que essas pessoas me procurem. É disso que nós vamos falar. Essa aula vai ser dividida hoje no passo a passo da atividade e semana que vem um complemento para a terceira idade com a musicoterapeuta Alexandra. Tá? Já vou falando desde já que ela vai falar um pouquinho, né, sobre o papel da musicoterapia para essa idade e o que a gente pode contribuir aí em termos de música. Cantar em coro deveria ser sempre uma experiência de desenvolvimento, de crescimento individual e coletivo. E o desenvolvimento da musicalidade, da capacidade de expressar através da voz. A possibilidade de vir a executar obras que tocam tanto no coletivo quanto no coração, ensejando o crescimento intelectual e afetivo do cantor e outros agentes envolvidos. Nós vamos falar assim, cantor, mas no sentido de participação do coral. Isso não quer dizer que a gente não vai ter limitações e dificuldades técnicas para esse tipo de trabalho. Claro que vamos ter. Né? Mas vamos ter também o desenvolvimento de sociabilidade, capacidade de exercer uma atividade em conjunto para aqueles que estão meio tímidos ou que se resguardam, não querem mais fazer as coisas. Existem os momentos certos para se projetar e se recolher, para dar e receber. Nessa atividade, a gente vai refletir a grande possibilidade de usar a educação musical e o canto, não exatamente o canto coral, mas aqui a gente vai falar um pouquinho disso, porque é o trabalho mais comum, digamos assim, desenvolvido para essa idade, né? Então, vai ter um artigo de apoio para vocês, depois quem tiver interesse pode ler, que é o Canto Coral e a Terceira Idade, o ensaio como momento de grandes possibilidades, onde eu me inspirei para projetar essa atividade para vocês aí no ambiente, tá? O primeiro passo, essa atividade vai ter vários passos que vão ser descritos no Word,
como a gente já vem colocando aí para vocês. O primeiro é escolher a música, tá? Não precisa colocar a música completa, você pode anexar a partitura ou um trecho da partitura, copiar e colar no próprio Word, tá? Essa partitura, essa justificativa, né, de por que vocês escolheram aquela música. Vocês vão colocar esse trecho de pelo menos 16 compassos da música que você gostaria de trabalhar, mesmo que tudo que você colocar seja fictício. Mas pense se um dia você tiver que trabalhar com isso, como que você faria, tá? O que é a justificativa? Eu não quero que simplesmente fale assim, eu escolhi essa música do Roberto Carlos porque para essa idade eles gostam muito. Não é isso que eu quero. Eu quero saber, em termos de música, qual é o trabalho que você quer, o essencial para essa música. Se você pretende trabalhar mais a questão rítmica, se você pretende, às vezes, com um pequeno trecho melódico, trabalhar a afinação da melodia e utilizar esse pequeno trecho para um vocalize, ou algum outro ponto que você considere importante para a prática desse canto. Se de repente você escolheu porque uma das participantes fez um depoimento emocionante que te tocou e você achou que seria interessante partir daquele ponto para o trabalho com o coral e fazer com que essa pessoa se sentisse mais acolhida. Enfim, eu preciso saber, mesmo que seja uma coisa fictícia, qual é a justificativa da escolha da música que vocês vão colocar. Mas uma justificativa realmente que nos convença, tá? De quem estiver lendo o seu projeto aí, que ele se convença. Então, eu vou falar um pouquinho do artigo, tá? Nesse artigo de apoio para vocês, o autor coloca assim: a música Vinhetas de Maracatu, dos compositores Dimas e Antônio Nóbrega, com arranjo de Edu Fernandes, a quatro vozes, foi escolhida por tratar de um arranjo de melodias sobrepostas de um folclore nordestino. Ele está em Fá maior, contém 9 compassos e tem a tessitura que vai do Sol 2 ao Dó 4. A música está estruturada com melodias sobrepostas, facilitando ao coro uma junção rápida de uma música mais de uma voz. Essa foi a justificativa do autor, só para vocês terem uma noção aí, tá? Então, ele colocou um trabalho, assim, bem voltado para o ritmo. Vocês podem perceber que as notas são notas repetidas. E o que ele está querendo aqui com esse exercício? Um trabalho mais sistematizado da parte rítmica, né? Manter a mesma nota ou a mesma altura para o canto ou para um vocalize, porém com um ritmo diferenciado. Segundo exemplo. Aqui ele quer trabalhar a afinação. Então, o que ele fez? Ele escolheu a música Lua e Estrela através da execução de um vocalize. Então, ele recortou um pequeno trecho, talvez pode ser o trecho que os coralistas tenham maior dificuldade, não sei, né? Depende aí da sua proposta. Mas foi pego aqui no caso esse pequeno trecho, onde eles tinham uma certa dificuldade de passar do sol para o lá bemol, e desse pequeno trecho o autor fez dele um vocalize, ou seja, utilizando o próprio recurso da música para trabalhar aí as instruções iniciais, ok? Qual que é o segundo passo? O passo 1 é a escolha da música e justificativa. Passo 2 é a preparação corporal. Vocês vão descrever de que forma vão trabalhar a expressão corporal e também as atividades dos coralistas. Mas aqui tá fácil, né? Eu vou colocar assim: passo 2, vou desenvolver a atividade de desenvolvimento corporal, onde os coralistas vão fazer exercício de espreguiçar e abaixar e levantar os braços. Não, não é isso que eu quero. Eu quero o passo a passo de qual é o exercício prático que você vai colocar. Então, o exercício de preparação utilizaria exemplos de qual método? Você não precisa ficar focado só no que você fez, ou no que você conhece, ou de uma pesquisa de internet. Você pode, por exemplo, adaptar um método que às vezes é adaptado, colocado para criança ou para adolescente, e você só adapta para a realidade. Ou então, você pode também utilizar o método passo, por exemplo, né? Como uma preparação corporal. O que é a preparação corporal? Você vai mexer com o corpo antes da voz, né? Para que ele consiga estar preparado, principalmente vocês pensando nessa faixa etária, né? Nas limitações, nas dificuldades, o que você pode fazer. E lá no terceiro passo, vocês vão fazer alguns exercícios de aquecimento vocal. Vocês vão descrever mesmo como pretende trabalhar esses exercícios, essa preparação vocal, levando em conta a dificuldade de articulação de muitos deles, a afinação de alguns membros, né, que às vezes estão com a fala também comprometida. Então, não pensem no coral, pensem na faixa etária, o que você pode fazer para melhorar esse contato com eles com relação ao coral ou aos exercícios propostos, tá?
Então, vou dar um exemplo aqui para vocês diferente. Para aquecimento vocal, você pode utilizar, por exemplo, 2 faixas do método por todo canto e uma complementação de trechos melódicos do próprio repertório. Você deve citar exercício de aquecimento vocal. Então, se você fizer uma prévia, igual o autor desse artigo colocou, você coloque. De repente, na música dos compassos tal ao tal, pode virar um vocalize que pode ser trabalhado com o vocábulo tal, né? O vocábulo lai, ma, nha, e aí vai depender muito do propósito que vocês quiserem. Nesse caso aqui do Por Todo Canto, eu acredito que a maioria aqui, principalmente da área de canto, já conheça, né? Ele é um vocalize bem diferente, tá? Já está sendo possível baixar na internet, tá? É só vocês cadastrarem, só colocar Por Todo Canto, volume 1, vocês conseguem fazer o download, quem quiser, mas também, né, quem puder e tiver interesse, também pode comprar o método. Então tem toda uma banda, né? Qual que é a facilidade do CD? Eu tô dando esse como exemplo, gente, só para ficar diferente, tá? Mas poderia ser qualquer outro. É porque a gente fala tanto de métodos, né, relacionados à criança, que às vezes a gente pensa que nem tem material para essa idade, mas tem sim, tá? Vocês podem trabalhar esses tipos de. Não é obrigado a usar o método, tá? Eu só tô colocando como exemplo, se a pessoa não quiser fazer um vocalize igual o autor colocou de um trecho da música, por exemplo. Aí eu coloquei aqui o Por Todo Canto, mas não é obrigatório, tá, gente? É só uma referência. Tem outros melhores, tem outros que vocês podem fazer de autoria própria. Eu sei que tem muita gente aqui que compõe, né? Que gosta de escrever letra, que gosta de escrever música. Então, eu só tô dando ferramentas, tá? Um outro também é a Babaia, tá? Eles trabalham também com um projeto para canto que é bem interessante. Caso alguém não conheça e tenha interesse. Eles também trabalham a parte técnica do canto, com exercícios diferenciados, tá? Esse Por Todo Canto eu só coloquei porque ele já está disponível agora, os áudios no YouTube, já está mais fácil de baixar o método, ele facilita um pouco caso você não tenha nenhum tipo de acesso a vocalize para trabalho com coral. Tem muita gente aqui que, né, de outras áreas, de outros instrumentos, tá? É mais nesse sentido mesmo. E a gente também pode fazer o quê? Fazer uma adaptação, né, do próprio vocalize. Você não precisa trabalhar do jeito que está ali. E todo mundo, né, em posição de coralista. Você pode trabalhar com o corpo, você pode trabalhar com lenços, você pode trabalhar com uma mola, né? Você pode trabalhar com bexigas. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo um trabalho vocal, você pode também, de repente, estar trabalhando um vocalize ou um áudio, para quem não tem recurso ou não sabe tocar um instrumento harmônico, por exemplo. Ok? Pode falar, Yasmin. Eu poderia, por exemplo, fazer um exercício com uma bola de composição, tipo, com objetivo de composição, ao invés de já entregar essa partitura, né? Usar essa escolha da partitura como, por exemplo, você fala uma nota e você passa a bola para outra pessoa, essa outra pessoa fala outra nota e a gente vai construindo a partitura. Aí eu faria uma partitura para fingir que foi essa atividade feita. Entendi. E faria depois a preparação para que a gente cantasse. Poderia ser Tá, assim? desde que você coloque todos os passos, né? O aquecimento corporal, o aquecimento vocal, sim, que você pode, igual você falou, definir uma extensão. Ou você pode pegar trechos com passos misturados e pedir que os participantes definam a ordem que eles querem compor uma melodia, por exemplo. Um trecho da sua música, pode sim. Tá? Okay. Então, dando sequência aqui, tá? Agora eu vou só falar um exemplo bem simples da Juliana Meleiros, tá? Ela é uma autora que fez um trabalho específico, inclusive a tese de doutorado, voltado para crianças. Mas nada impede que a gente também faça adaptações. Por quê? Se eu estou fazendo adaptação para essa faixa etária, na verdade, é mais próximo do infantil do que parece, né? Alguns objetivos de trabalho são parecidos. O que vai mudar é talvez o repertório e a perspectiva. Por exemplo, nessa música aqui da Juliana, ela trabalha de uma forma que eu posso adaptar.
O trem ele pode estar na memória, né, de composição musical ou de músicas de muitos desses coralistas. Então, por que não utilizar, né? No caso da Juliana, ela sugere que você fale a importância, né, e também às vezes a dificuldade de trabalhar certos intervalos, como de quinta, de sexta, né, do alcance desses intervalos. Então, nesse aqui, o trilho do trem de ferro treme, treme. O trilho do trem de ferro treme, treme. Ela fala da dificuldade que as crianças têm de fazer esses intervalos, muito pela questão do portamento. E muitas vezes elas nem sabem o que é portamento. Então elas cantam o trilho do trem de ferro. Fica aquela coisa martelada. Então ela dá um exemplo que também pode ser utilizado para essa faixa etária. Talvez vocês podem até mudar a letra ou não, porque aqui não fala nada demais, fala do trem, né? E desse trem você pode puxar muitas outras atividades com os coralistas. Então ela fala assim, que se você está pondo roupa no varal, se você afrouxar muito, a roupa vai cair. E se você apertar muito, talvez a roupa vai rasgar. Então, você tem que deixar de forma que fique natural. O trilho do trem de ferro treme, treme. O trilho do trem de ferro treme, treme. Gente, desculpem os cantores, tá? Eu só vou explicar a parte didática. Tá lindo! Porque hoje a voz está muito boa, não. Mas, enfim, a ideia do prendedor é dar aquela segurança, né, para a sua impostação, de uma forma que você também não faça o portamento. Não precisa falar essa palavra com os iniciantes, nem com as crianças, e nem com esses coralistas, mas que eles entendam o sentido da colocação da voz, para não ficar aquela coisa assim, parece que está meio com preguiça, ou que o corpo também está meio relaxado de qualquer jeito. Enfim, esse aqui foi só um exemplo da Juliana Meleiros para que vocês possam adaptar, né? Ver que às vezes um vocalismo, um exercício simples infantil também pode ser adaptado aí para qualquer idade, tá? Uma outra coisa interessante que ela coloca também, ela fala que os vocalizes dos alemães, ela fez um curso e o pessoal falou que é muito importante a gente ter sons crocantes e que muitas vezes esses sons não são tão bem trabalhados. Aí a autora falou, crocante, crocodilo. Aí ela ficou pensando, nomes com som crocante, cristiano, por exemplo, né? Cristiano, crocante, crocodilo. Então eu vou vou fazer sucrilhos, que é bem comum aqui para nós, aqui no Brasil. O que mais que eu vou adaptar? Crossfit. Crossfit está na moda e croc-fit. Croc de crocância mesmo na hora de comer, fit de força, de exercício, de energia. E aí ela fez, né, montou essas palavras e falou, bom, então acho que eu posso fazer um exercício simples utilizando poucas palavras, por que não? Né? Crocodilo Cristiano. Aí ela falou, Cristiano. Mas eu não pensei em outro, não pode ser Cristina. Mas o Cristiano, ela achou que ia rimar melhor. Aí ela colocou, crocodilo Cristiano, come sucrilhos crocante, no crossfit. Crockfit. Crocodilo Cristiano, come sucrilho crocante. E aí vai indo, né? No caso dela, ela deu o exemplo, né? Falando da Alemanha e de com crocância. E nessa época que ela deu esse curso, ela estava falando da questão do online mesmo, né? Das adaptações para a tela e não ter aquele contato visual, físico com os coralistas, essas dificuldades. Então, às vezes, uma coisinha, né? Que é uma palavra que ela ouviu, crocância, na escolha dos termos dos exercícios, fez ela criar
esse outro exercício aí. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, né? Que às vezes uma palavra de um coralista, uma situação interessante, engraçada do momento, qualquer coisa pode virar uma atividade, pode virar um vocalize simples, pode virar um exercício, pode virar um exercício de aquecimento vocal ou corporal, tá? Então, era isso que eu queria colocar aí. Eu falei da Juliana Meleiros porque eu fiz um curso com ela recente na pandemia e eu achei muito legal ela falar da crocância. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. E o passo 4 é a estrutura de ensaio. Como que vai ser o ensaio de vocês? Uma hora aula por semana, com 3 diretrizes: memorização rítmica, também memorização da letra, canto em uníssono. Como que eu vou trabalhar esse meu ensaio, né? Será que o ensaio de uma hora é legal? Será que não fica cansativo? Outra coisa que vocês têm que pensar: esse meu projeto, mesmo que fictício, ele seria híbrido? Um encontro online e um presencial? Seria tudo presencial? Seria tudo online? Então, essa estrutura de ensaio também vocês vão ter a liberdade de escolher. Como que vai ser? Uma aula de 1h30? Uma aula de 45 minutos 2 vezes por semana, né? Será que eles teriam disponibilidade? Ou seria um online e uma ao vivo? Tipo um online para passar exercícios vocais e um ao vivo para trabalhar um pouquinho disso, mais a prática de repertório. Então, vocês vão colocar aqui para mim o passo a passo da estrutura de ensaio, ok? Bom, pessoal, espero que vocês gostem da atividade, né? Longe de mim, não é a minha área exatamente o canto, tá? Mas a proposta aqui é extremamente didática e a gente buscar alternativas para que a gente consiga fazer atividades interessantes. Eu sei que tem muita gente que gosta de compor, pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Igual ela fala, às vezes um trava-língua, às vezes uma frase, ela tá falando, né, do sol e chuva, casamento de viúva, que ela pegou essa frase e colocou no vocalize do amigo dela que ela achava lindo. E aí ela trabalha as vogais com gesto, e, a. Então, assim, às vezes uma coisa simples que a gente faz, eu sei que é só uma atividade, mas futuramente pode ser utilizada em qualquer faixa etária, basta a gente fazer as adaptações do repertório, ok? Bom, eu vou pausar a gravação se alguém quiser perguntar alguma coisa, e mais uma vez, obrigada.